Hello, third grade of the high school. How are you doing? I hope you are okay. Olá, turma do terceiro ano do ensino médio. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos começar mais uma aula de inglês. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre algumas palavras que vocês vêem no cotidiano de vocês, que às vezes vocês podem ter dúvida de como usar, tá? Que são some, any e no. Bom, são pronomes. Esses pronomes, eles têm um uso correto, que você tem que usar ele de uma forma que você pode seguir algumas regras para você nunca errar, tá? De antemão, eu venho dizer para vocês que tais usos não são difíceis de serem aplicados, e se vocês pegarem bem, vamos dizer assim, como usar, vocês raramente vão errar. O que significa primeiro a tradução de some, and no? Some significa alguns ou algumas, ou seja, é usado por gênero masculino e feminino. Any também é alguns e algumas. E no também vai ser alguns ou algumas no sentido de não ter, de negativo. Então vamos explorar isso melhor. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o contexto de cada um. Some books, alguns livros. Some money, um pouco de dinheiro, algum dinheiro. Any books, alguns livros. Any money, algum dinheiro. Bom, se vocês olharem bem, a frase da esquerda e da direita tem o mesmo significado. Porém, quando eu uso esses pronomes, eles vão dar ideias diferentes para mim. Some eu vou usar em frases afirmativas e em frases interrogativas quando eu vou oferecer algo para alguém. Eu uso sempre some para dar uma ideia de algum no sentido de algo positivo. Se eu falar, por exemplo, some books, eu vou falar alguns livros no sentido de ter alguns livros, de existirem alguns livros. Algo bom, ter esses livros. Any books eu vou usar no sentido no sentido negativo de dizer alguns livros, ou seja, poucos livros. Foi reduzida a quantidade de livros. Any money também. Algum dinheiro, ou seja, pouco dinheiro. Já vai dar a ideia que o dinheiro é pouco, já que some é mais dinheiro, some money. Então, para a gente começar com some a gente usa para frases afirmativas, affirmative sentences, e sempre também usamos para dar a ideia de oferecer algo para alguém quando você vai oferecer. Por exemplo, se você quer oferecer um pouco de suco para alguém, aí would you like some juice? Você gostaria de um pouco de suco? Eu posso usar some, numa pergunta. Então, eu uso para oferecer. Eu uso também some quando eu espero fazer uma pergunta para alguém e essa pessoa vai me dizer sim. Ou seja, eu vou fazer uma pergunta, mas no meu interior eu espero que essa pessoa diga sim para mim. Se eu oferecer para ela um pouco de alguma maçã, eu tenho maçã, eu vou oferecer. Would you like some apples? Would you like some apples? Você gostaria de maçãs? Alguma maçã? Ou seja, eu tenho maçãs aqui, não sei a quantidade exata, eu vou usar o some. Eu tenho quase certeza que essa pessoa vai aceitar, eu vou usar o some, tá? Temos mais exemplos aqui para vocês. Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água? É muito difícil alguém não querer água, né, galera? Então a gente vai usar some para oferecer coisas. Outro exemplo. Do you have some envelopes? Você tem alguns envelopes? Vejam que nessa construção eu tenho quase certeza que a pessoa que eu estou perguntando tem envelopes. Ou seja, eu vou usar o some para dar essa ideia que eu tenho certeza que essa pessoa vai me dar um pouco de envelope e que ela tem uma quantidade razoável para me oferecer. Ou seja, usei some com uma ideia super positiva de envelopes. Agora vamos para any. Any é usado mais em negative sentences, que são frases negativas. Eu sempre vou dar a ideia de any para algo que é pouco, que é escasso, que está faltando. Eu também posso usar ele no sentido de never, que é nunca, e rarely, raramente. Exemplos. There aren't any people on the street. Isso nos dias de hoje, né? Não há quase nenhuma pessoa nas ruas, né? Eu vou usar o any para dizer que não há nenhuma. Pode ter algumas, talvez não vi, pode ser que não tenha ninguém. Então eu vou usar o any para dar sentido negativo, que tem poucas pessoas transitando nas ruas, ou quase não tem ninguém mesmo.
Aí eu usei any. Eu não vou usar some, porque some já vai dar a ideia que tem algumas pessoas, tem uma quantidade mais considerável, certo? Outro exemplo. There isn't any water in the refrigerator. Não tem nenhuma água na geladeira. Percebam que eu usei any e depois o conteúdo. O conteúdo é qual? É o water. O substantivo é a água. Não tem nem um pouco de água. Usei any depois de um verbo na negativa. Deu a ideia de escassez de água nessa geladeira. Outro exemplo. Nós usamos também o N para fazer perguntas, como eu expliquei agorinha, no sentido de algo que está pouco. Olha o exemplo. Do you have any coffee in the coffee maker? Então, continuando, também usamos o N para fazer perguntas, quando não estamos oferecendo nada a alguém. Olha só a seguinte pergunta. Do you have any coffee in the coffee maker? Você tem um pouco de café na cafeteira ou no bule? Percebam que eu usei o N e usei o substantivo coffee para perguntar se tem uma quantidade que dê para eu beber desse café. Usei esse N. Eu não tenho certeza de quanto tem de café no bule ou se talvez tenha café ou não. Olha o outro exemplo. Is there any sugar in my tea? Tem algum açúcar no meu chá? Vamos imaginar que eu recebi uma xícara de chá. E nesse chá eu tomei ele e achei ele um pouquinho azedo. Estou na dúvida se botar açúcar. Aí eu faço essa pergunta. Is there any sugar in my tea? Tem algum açúcar no meu café? Estou perguntando isso para saber se tem uma quantidade, vamos dizer assim, que seja uma quantidade razoável para o meu chá estar um pouquinho doce. Aí eu usei N. Se eu quisesse oferecer chá para alguém, já não seria o N, seria o some, porque eu estaria oferecendo Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Já não seria o N mais, seria o some. Aqui não é oferecer, aqui é perguntar por uma quantidade que não é exata. O próximo, gente, é o no. No, todo mundo já sabe que significa não. Como ele é usado num contexto nesse sentido aqui? O no, lembrem-se bem, o no vai ser usado depois de um verbo na afirmativa. Por quê? Porque não se pode usar duas frases na negativa numa mesma frase. Numa mesma frase é impossível em inglês ter dois verbos na negativa ou ter dois advérbios de negativa. Então, se eu usar no, eu vou usar o verbo principal na afirmativa. Então, ele é usado com um verbo na afirmativa, com substantivos contáveis e incontáveis. Para quem não lembra o que é um substantivo contável, é algo que eu posso contar. Por exemplo, oranges, laranjas. Eu posso contar laranja? Posso. Eu posso falar one orange, two oranges, three oranges e por aí vai. Posso contar maçãs? Posso. One apple, two apples, three apples. Posso contar sala de aulas? Posso. One classroom, two classrooms, three classrooms. Agora, o que eu não posso contar? Eu não posso contar uma quantidade exata de água. Aí, a água, que é water em inglês, é um substantivo incontável. O que eu não posso contar? Não posso contar a palavra dinheiro, que é money. Não dá de contar. Não posso falar one money, two monies, three monies. Não posso. Money também é um substantivo incontável. Information, que é informação. Não posso contar em inglês. A palavra music, que é música. Por mais que em português falamos músicas, em inglês a palavra music é um substantivo incontável. Essas são algumas nuances do inglês que não tem como a gente passar para o português. Aí a gente vai usar songs para contar músicas, viu? E também roupas, clothes, também é um substantivo incontável. Se eu for contar roupas, eu vou falar pieces of clothes, tá? E por aí vai. Então, já que a gente já tem um pantamado que é substantivo contável e incontável, há uma vantagem. Eu vou usar no sentido negativo, como todo mundo já sabe em geral, e posso usar tanto para o substantivo incontável como contável. Ou seja, eu posso usar ele em ambos os casos. Vamos lá para os exemplos. There are no apples in the refrigerator. Não há maçãs na geladeira. Percebam que apples é contável. Coloquei o no para dar a ideia. Se é contável ou não, estou usando ele para dar o sentido que não tem maçã.
E aí eu usei o quê? O verbo there is. O verbo there to be, que é o verbo haver, existir. Usei ele conjugado no plural, there are. E aí ele ficou na afirmativa e botei o no depois. Se eu botasse there aren't no, a frase estaria totalmente incorreta, porque não há como usar duas negativas numa frase. Próximo exemplo. There is no hot water in the shower. Não tem água quente no chuveiro. O chuveiro é elétrico, mas saiu água morna ou saiu água gelada, mas não saiu água quente. Então, a palavra hot, que é calor, eu não tenho como contar o calor e muito menos a água. Usei o no e usei de novo o verbo there to be, que é o verbo haver, existir, conjugado no singular, there is. Se eu botasse there isn't ou there isn't com contração e o no, a frase estaria incorreta. Por quê? Porque não há como ter duas formas negativas nessa mesma frase. O no já é uma negativa. Próximo. There is no oxygen in the space. É indubitável, né, que não há oxigênio aonde? No espaço, né? Então, oxygen, eu não tenho como contar one oxygen, two oxygens. Não tem. Oxygen é um substantivo incontável. Usei o no aqui e o oxygen, que é o substantivo. E aí usei o verbo there to be de novo, que é o verbo ser, ou haver e existir. Último exemplo. We have no books in the bookshelf. Nós não temos livro na prateleira. O substantivo books, eu posso contar books? Posso sim. One book, two books, three books e por aí vai. Books é um substantivo contável e eu posso usar o no intercambiavelmente também aqui. Eu usei aqui o verbo have, que é o verbo ter. Ele foi conjugado no plural, certo? E aí eu não botei we don't have, que seria a forma correta se não tivesse o no. Se eu fosse usar we don't have, eu usaria we don't have books in the bookshelf. Mas como eu coloquei o no, eu botei o have na forma dele afirmativa. Mas essa frase é negativa. Entenderam as vantagens de usar o no? Essas são as vantagens. Se você usar o no, o verbo fica na afirmativa e você não precisa usar contrações da negativa, tá? E você pode usar tanto para substantivos contáveis como os incontáveis. Uma observação. Note. Não usamos um verbo na negativa quando usamos o no. Foi isso tudo que eu falei. There is, have, there are. Todas essas frases estão na afirmativa, mas eu botei o no após e todas se transformaram em negativas. Então, gente, só recapitulando, voltando aqui nele só como um sumário. Some eu uso para frases afirmativas e para oferecer algo a alguém. Any eu uso para frases negativas e eu também dou a ideia de escassez. Any geralmente também vai ser usado em perguntas. Eu uso no para dar a ideia de negativa e também para dar um sentido de escassez. E o verbo que eu vou usar nessa frase com no vai ficar na afirmativa. Então, eu espero que vocês tenham aprendido. Vamos seguir uma atividade após essa videoaula para vocês, para a gente poder fixar esse conteúdo. Então, isso é tudo por hoje para a nossa aula. So, see you next class and take care.